Prezados alunos, essa atividade aqui é um exercício de revisão então do grau A. A gente vai dimensionar um sistema de abastecimento de água com um diferencial. Tá? Ele é abastecido por reservatório, com outros que nós fizemos, porém nele foi dado a curva de consumo horário, que está nessa tabela abaixo aqui. Aqui está as horas, 24 horas do dia, e a curva de consumo, como se na saída do reservatório houvesse então um macromedidor eletromagnético que marcasse o tempo integral a leitura então de consumo. Mas seria possível saber esse consumo horário. Ok? Com esse diferencial, quero trazer para vocês, elucidar alguns conceitos que nós vimos, para vocês entenderem melhor esses conceitos, como aplicar então no projeto de dimensionamento de redes. Okay? Então, o objetivo é dimensionar o sistema então composto por um reservatório, um trecho que aduz água com comprimento de 1000 metros, e esses trechos transversais, cada um com 500 metros para cada lado, e que são efetivamente os que têm consumo em marcha. Vamos ver a seguir. Esse consumo, então, está dado na tabela abaixo, conforme eu comentei. A tubulação é em PVC. Apenas os trechos aqui, não está muito visível, mas apenas os trechos em azul, que são os trechos transversais, então, esses de 500 metros têm consumo em marcha. Os demais são apenas para levar a água para abastecer esses trechos. Então, além do traçado do sistema, que foi dado já com a numeração dos pontos, os comprimentos e as cotas, também foi já informado a altura mínima do reservatório, sabendo que a cota do terreno é 818, tá? Conforme o desenho detalhe do reservatório elevado aqui, então, foi dada a tabela de consumos e o que é solicitado. Para determinar os diâmetros, ou seja, dimensionar cada um dos trechos, e também verificar as pressões disponíveis. Calcular o volume útil do reservatório, o volume então, C do reservatório, utilizando a curva de consumo do dia de maior consumo, que é a que está disponível ali. Determinar o coeficiente do dia de maior consumo, que é o K1, e aí para isso foi informada a população que está sendo atendida, que é de 1.532 habitantes, e o consumo médio per capita anual é de 210 litros por habitante dia. A letra D, valendo 5 pontos, é determinar o coeficiente da hora de maior consumo. Para isso, a gente se vale apenas das informações horárias da tabela aqui do dia de maior consumo. E por último, nível E, a letra E, com o nível mínimo do reservatório informado na vista frontal acima, informar se todos os pontos do sistema atendem os limites de pressão mínima e máxima determinados na norma de redes de água. E caso algum ponto não atenda, procurar soluções, explicar soluções que podem ser adotadas para resolver o problema. Então agora juntos nós vamos resolver esse exercício, ok? E aí eu vou explicando para vocês ali, para me aprofundando em alguns conceitos. Para isso eu elaborei a tabela, que é a tabela que nós já conhecemos. A tabela está aqui, okay? Já apresento ela preenchida para vocês e vou explicar o preenchimento e alguns detalhes aqui em relação a esse exercício. Então, primeiro com relação à distribuição dos nós na tabela, dos trechos, então estão aqui. E lembre que se a gente numerou corretamente, o nó adjusante sempre vai ficar, os nós adjusantes sempre vão ficar na ordem sequencial. Depois os comprimentos, também obtidos na figura do exercício. Para o cálculo da vazão em marcha, aqui, nós temos que usar aquele conceito de vazão linear. Está aqui, essa vazão linear é a vazão total do sistema, dividido pelo comprimento de rede
onde há vazão em marcha, que são os trechos, aqueles trechos transversais com 500 metros de extensão. Voltando no enunciado, são esses trechos aqui: 98, 97, 65, 64, 32, 31. Dessa forma, resulta nos 3.000 metros, então, que são o comprimento de rede, cujo efetivamente tem vazão em marcha. Okay? Os demais são apenas para aduzir água, para levar água para esses trechos. Aqui vem uma curiosidade, uma peculiaridade, então, desse exercício aqui. Qual vazão a gente vai adotar? Qual a vazão total do teu sistema? Tá? Apesar de ter informado aqui a população, isso aqui nós até podemos tirar fora, porque isso é uma das coisas que a gente vai ter que determinar. Tá? Essa informação nós já temos no próprio enunciado. Okay? Apesar de não precisamos nem saber a população, porque aqui foi dado uma tabela do dia de maior consumo. Okay? Se essa tabela é do dia de maior consumo, aqui já vai estar embutido o K1. Então nós temos que buscar agora a hora de maior consumo, 9,5 litros por segundo. Ocorre às 19 horas, então, do dia de maior consumo, essa vazão máxima do sistema. E essa é a vazão que a gente usa depois do reservatório, é a vazão que a gente usa para dimensionar o sistema de abastecimento de água. Então, quando eu faço aqueles exercícios e digo a população para vocês, K1 e K2, vocês vão multiplicar lá o número de habitantes pela vazão per capita, vezes K1 vezes K2, e dividir isso por 86.400 para achar em litro por segundo, vocês vão achar exatamente essa vazão aqui. A vazão máxima do teu sistema na hora de maior consumo, no dia de maior consumo. Que no nosso caso resulta em 9,5. Então não há necessidade de conhecer K1 e K2 para determinar esse valor, porque isso foi dado no problema. É só o entendimento do conceito do que é a vazão máxima. Então, lançando esse valor aqui, a vazão linear é a vazão total de 9,5 dividido pelos 3.000 metros. Okay? Isso aqui vai ser multiplicado, então, na vazão em marcha, multiplicando-se o comprimento da rede, do trecho em questão, por essa vazão aqui. Isso vale para quais trechos? Aqueles trechos que têm vazão em marcha. Ou seja, o 3.1, 3.2, o 6.4, 6.5, o 9.7, 9.8. Nos demais, a vazão em marcha é nula. Certo? Então, com isso já foi determinada a vazão em marcha. A vazão de montante é a vazão de marcha mais jusante, está na fórmula. A vazão fictícia também já está calculada, porque é a vazão de jusante mais a de marcha, essa aqui dividida por raiz de 3. É a vazão que foi usar no projeto. Poderíamos também usar a vazão de montante, estaríamos aumentando o dimensionamento um pouquinho. Mas é possível também fazer isso, uma decisão de projeto. Para cálculo de vazão de jusante, nós temos que olhar no sistema. Vejam que o nó 8, o nó 5, o nó 2, o nó 1, o nó 4 e o nó 7, quando eles são jusantes, eles são só jusantes porque eles não são montante de ninguém, nesses trechos 3.2, 3.1, 6.5, 6.4, 9.8 e 9.7, a vazão de jusante é nula, é zero, é ponto por exceção. A jusante é ponta de rede. Está aqui. 3.1, 3.2, 0. 6.4, 6.5, 0. 9.7, 9.8, 0. Nos demais trechos, trecho 6.3. O que vai ser jusante em 6.3? O que precisa para abastecer 3.2 e 3.1. Então, a jusante 6.3 é a soma da montante de 6.2, de 3.2 e de 3.1. No trecho
9,6. O que é a vazão de jusante 9,6? É todos aqueles trechos que o 6 é montante, ou seja, chamar a vazão de montante do 6,5, do 6,4 e também do 6,3. Ok? E para o R9, a vazão de jusante do R9 vai somar as vazões de montante onde o 9 é montante, ou seja, 9,8, 9,7 e 9,6. Fazendo isso dessa forma, a gente vai chegar aqui na vazão de montante do trecho R9, na vazão total do sistema. Tem que ser igual a essa, que é 9,5. E se fizemos certo as informações da vazão de jusante, essa vazão aqui de montante tem que coincidir com a vazão total do sistema. Tá? Porque o que sai do reservatório é o que precisa para abastecer todo o teu sistema. Com isso, a gente já tem a definição das vazões. Aqui, nós podemos, então, calcular o diâmetro. Antes disso, nós já informamos o coeficiente de rugosidade, para depois poder verificar se a perda de carga unitária está cumprindo o que a norma determina. No cálculo do diâmetro, nós verificamos que no trecho 3,1 e 3,2, o diâmetro 50, que é o mínimo de norma, atende. A velocidade calculada ficou menor que o limite, e a perda de carga ficou menor que 0,01, ou seja, 10 metros por quilômetro. No trecho 6,3, podemos tentar com 50, verificamos que não vai dar, a vazão calculada fica maior que o limite. O 75 ocorre o mesmo, um diâmetro 100, atendeu, então, a velocidade calculada ficou menor que o limite e a perda de carga unitária ficou menor que 0,01, que é o que determina a norma. Os trechos 6,4, 6,5, diâmetro 50 também atende, são os mesmos valores do 3,1 e do 3,2 as vazões, então fica na mesma situação. O 9,6 ele está abastecendo o 6,5, 6,4 e o 6,3. Então o diâmetro mínimo dele tem que ser 100 milímetros. Ele está abastecendo o 6,3, então ele não pode ter um diâmetro menor que o próprio 6,3. Tentando 100 milímetros, verificamos que a velocidade calculada fica maior que o limite. E a perda de carga fica exatamente o limite. Então aqui já podemos aumentar o diâmetro para 125 milímetros, em virtude do critério de Porto, então, velocidade calculada e velocidade limite. Nos trechos 9,7 e 9,8, o mesmo dimensionamento do 3,1, 3,2 do 6,4, 6,5. O diâmetro 50, então, atende, pois a vazão é 0,9. No trecho R9, o diâmetro o R9 abastece o 9,8, 9,7 e o 9,6. Então, o diâmetro mínimo dele tem que ser o do 9,6, que é 125. Verificamos que 125, apesar de estar muito próximo à calculada da limite, a perda de carga está atendendo satisfatoriamente, então podemos adotar o diâmetro de 125 milímetros. Com isso, a letra D, a letra A, valendo 40 pontos, estaria respondida. Agora temos que verificar as perdas de carga e as pressões no sistema. A perda de carga total já foi calculada automaticamente na planilha, multiplicando a perda de carga unitária pelo comprimento do trecho. Vejo como são comprimentos grandes, são trechos longos, a perda de carga total até que dá valores razoáveis, chegando a dar 6,88 metros, quase 7 metros, no primeiro trecho R9. Agora precisamos informar a cota piezométrica de montante, a primeira do teu sistema. E onde é que a gente busca essa informação? Também está dada no problema. E a cota do terreno, onde está localizado o reservatório, que é a cota 818. Soma-se a isso a altura mínima de água no reservatório, que é os 10 metros. Está informado lá em cima na planilha, e aqui embaixo soma-se esses dois valores. A cota do terreno onde, na área onde se localiza o reservatório, mais a altura mínima do reservatório. Já temos aqui a cota piezométrica de usante do trecho. Com isso a gente informa, como é o trecho R9, essa cota piezométrica como montante de todos os trechos que tem 9 como nó de montante. E assim por diante,
Depois faz o mesmo para 9 e 6. O 6, o nó 6 resulta nessa cota piezométrica 819,82. Isso vai aparecer em todos os pontos onde o 6 é montante. E depois esse mesmo raciocínio vale para o nó 3, que é jusante 6,13 e é montante de 3,2 e 3,1. Com isso achamos todas as cotas piezométricas. Já informamos aqui as cotas do terreno, foi dado no exercício. E aí, automaticamente a planilha calcula a pressão dinâmica, ou seja, a pressão com as perdas de carga. Aqui a gente verifica que com essa altura de reservatório de 10 metros, um dos pontos ficou com pressão dinâmica de 60,75 kPa. E lembrem que o mínimo que a norma recomenda são 100 kPa. Então, nesse ponto, teríamos que fazer um ajuste, então, no sistema. Que alternativas nós temos para aumentar a pressão? Uma seria botar um bombeamento. Então, verificamos que o trecho com problema, que o nosso problema é o nosso 9,7, é o nó 7. Vamos verificar por que isso. O nó 7 se encontra na cota 811, tá? Em relação à cota 818, mais 10, 828, tem 17 metros de desnível, mas com as perdas de carga acaba se tornando insuficiente. Qual a perda de carga considerada? Perda de carga do R até o 9 e do 9 até o 7. Vejo que essa perda de carga aqui, do R até o 9, é 6,88 metros, e do 9 até o 7 é 13,92. Somando-se essas duas, 10,81 metros de perda de carga. Então, essa elevada perda de carga acaba inviabilizando, então, atingir a pressão mínima recomendada por norma dinâmica no nó 7. Poderíamos colocar, então, bombeamento ali entre o trecho 9 e 7 para resolver esse problema. Isso teria um custo energético. Outra alternativa seria subir o nível do reservatório para que chegasse na pressão de 100 kPa. Teríamos que aumentar no mínimo 14 metros. Aliás, 14 metros. Teríamos que aumentar, então, 14,3, 14,2 dá 14,2 metros. Okay? Passaria de 10 para 14,2. Essa seria uma alternativa. Outra alternativa, o que a gente poderia fazer? Como o reservatório, o nível mínimo do reservatório está na cota 828, e o ponto que a gente está vendo está na cota 811, tem 17 metros de desnível, ou seja, o problema está na perda de carga muito elevada, nós podemos tentar reduzir essa perda de carga nesses trechos, o trecho R9 e 97. Como poderíamos fazer isso? Um era mexendo no coeficiente de rugosidade, colocando um material mais liso, utilizando 130 aqui e 130 aqui, já ajudaria, já passaria então a ter 75,33 kPa. Além disso, poderíamos diminuir ainda mais a perda de carga, aumentando o diâmetro. Em vez de 125, adotaríamos 150. E aí já não teríamos mais o problema. Podemos até verificar se mantendo o material, mas apenas aumentando o diâmetro. Já seria satisfatório. Já daria. Significa que podemos manter todo o material PVC, apenas aumentar o diâmetro do trecho R9, há uma drástica redução na perda de carga
e satisfaria o nosso exercício. Ok, pessoal? Na planilha que eu vou encaminhar para vocês com o resultado, eu vou deixar o 125, mas tenho essa atenção, então, que essa seria a solução mais econômica. Subir o reservatório teria um custo mais elevado, colocar bombeamento teria um custo energético para o resto do projeto, o resto da vida útil do projeto. Então, apenas aumentando o diâmetro desse trecho de 1.000 metros, de 125 para 150, já atenderia a pressão mínima no trecho crítico, que é o trecho 9,7, principalmente no nó 7. Okay? Com isso aí já respondemos, então, a questão A e a questão E. Agora temos que verificar o dimensionamento do reservatório. Para isso, nós temos que olhar para a planilha, então, a tabela da curva de consumo horário. Lembre que essa curva de consumo é do dia de maior consumo, sendo a hora de maior consumo às 19 horas. Aqui foi lançado, então, aqueles valores que estão na tabela do enunciado, que são as vazões em litros por segundo. Ao multiplicar isso por 3,6, nós na realidade estamos multiplicando por 3.600 e dividindo por 1.000, aí estamos convertendo de litros por segundo para metros cúbicos por hora. Tá? Então, essa é a vazão que sairia do reservatório, vazão distribuída. Verificamos que a média é 5,58, ali 5,59 litros por segundo, ou 20,12 metros cúbicos por hora. Essa é a média. Então, essa aqui é a vazão aduzida, essa é a vazão que teria que entrar no reservatório constante. Essa é a função do reservatório, manter a vazão de adução constante. Comparando-se essas duas vazões, aqui vem uma peculiaridade desse exercício. Tá? Se vocês verificarem, vão ver que a vazão aduzida, então a vazão que está entrando no reservatório, é maior que a distribuída até entre 1 da manhã e 7 da manhã. Às 8 da manhã, a vazão aduzida já se torna um pouquinho menor que tem um pico de consumo, então, que é a vazão distribuída. Depois, às 9 e às 10, volta a ter uma vazão de adução, uma vazão de entrada no reservatório, aliás, às 9, às 10 e às 11, maior que a vazão de distribuição. Depois do meio-dia às 13, que é o horário do almoço, então, isso aí se inverte, há um aumento na vazão distribuída, se tornando ela maior que a vazão que está entrando. Das 14 às 15, novamente passa a ter uma vazão de adução, uma vazão de entrada no reservatório maior que a de distribuição, a vazão de saída. Depois das 16, começa a ter uma vazão distribuída muito grande, que o consumo aumenta, a vazão de saída do reservatório, sendo que até às 23 horas a vazão distribuída é maior que a aduzida, ou seja, o reservatório está esvaziando. Dessa forma, esse reservatório ele não tem um comportamento tão constante assim. Tem horas uma sequência contínua de horas em que está enchendo, uma sequência contínua de horas que está esvaziando. Dessa forma, para calcular o reservatório, é melhor usar o método do volume acumulado. Como é que a gente faz isso? A gente acumula as vazões de distribuição em metros cúbicos hora, ou seja, na primeira hora, se a vazão distribuída foi de 10,8 metros cúbicos hora, o volume distribuído foi de 10,8, durante uma hora. E assim por diante. Só que aqui eu vou acumulando 10,8 mais 9,72 mais 7. Vai somando até que lá no final chegue nos 482,76, que é a vazão total do dia de maior consumo.
Isso a gente faz para vazão distribuída e a mesma coisa para vazão aduzida. A vazão aduzida é constantemente 20,115, é só ir multiplicando a cada hora, então 20,115 vezes 1, vezes 2, vezes 3 e assim por diante. No final vai chegar no mesmo valor dos 482,76 metros cúbicos. Okay? Aí, verificando-se o maior, verifica-se as diferenças entre a vazão, entre o volume distribuído e aduzido, verifica-se a maior diferença positiva, 60, ocorre às 11 horas da manhã, 61,785, e a maior diferença negativa ocorre às 23 horas, que é os menos 4,995. Soma-se as duas, botando um módulo, aquela que é negativa, isso aqui vai dar a soma de 61,785 mais 4,995. Resulta no volume útil de 66,78 metros cúbicos. Essa é a capacidade útil do teu reservatório. Não foi solicitado capacidade de emergência nem de incêndio, então é essa que nós vamos considerar a respondida, a letra B. A questão C é solicitado para determinar o coeficiente do dia de maior consumo, sabendo que a população atendida é de 1.532 habitantes e o consumo médio per capita anual é de 210 litros. O consumo médio anual, então, é sem o K1 e sem o K2. Então, como é que nós vamos fazer esse cálculo aqui? Eu sei que a minha vazão média no dia de maior consumo é 5,586 litros por segundo, ou 20,115 metros cúbicos hora. Tá? E que a minha vazão total no dia de maior consumo, isso seria o volume total consumido, foi 482.760. Então podemos adotar qualquer um desses para fins de comparação. Na média, o consumo per capita é 210 litros habitante dia, isso multiplicado por 1.532, na média de um dia, são consumidos 321.720 litros por dia. Dividindo-se 482.760 por 321.720, que esse aqui é o volume, é a vazão diária no dia de maior consumo, e essa aqui é a vazão média anual para um dia, dividindo esse, o dia de maior consumo, pela média anual, vai achar o K1, que resultou para nós em 1,5 litros por segundo. Para cálculo de K2 é mais simples. Para cálculo de K2, nós temos que verificar o pico de vazão, que ocorre, então, às 20 horas, às 19 horas, com os 9,5 litros por segundo, ou 34,2 metros cúbicos hora. Isso aqui a gente divide pela média, ou faz 9,5 por 5.875, ou faz 34,2 por 20,11. Tanto faz. Então a gente pode, só fazendo aqui ao lado para mostrar para vocês, 34,2 dividido por, resulta no 1,7. Então o valor de K2 está aqui calculado, 1,7 é o valor da K2. Se a gente pegar e multiplicar os 210, que é a média anual, tá, por per capita por habitante, vezes o número de habitantes, vezes 1,7, que é o K2, vezes 1,5, que é o K1,
e dividir isso por 86.400, eu vou achar 9,5 litros por segundo, que é a vazão máxima que a gente usou no nosso projeto, que está aqui informado que é a vazão que ocorre de pico no dia de maior consumo. Ok? Então, chegamos ao mesmo resultado porque está tudo correto. Certo, pessoal? Com isso a gente resolveu um exercício um pouquinho diferente, onde a gente pode revisar os conceitos. Aqui eu resolvi o volume do reservatório, então, pelo método volume acumulado. Eu recomendo que use esse método, porque se a gente usar o método da diferença de vazão, como eu usei em outros com vocês, nesse caso aqui tem que se tomar um certo cuidado, porque, como eu expliquei, essa distribuição de vazões aqui, ela resultou que, ora, a vazão distribuída está maior que a aduzida, mas isso aí fica variando ao longo do dia. Não tem intervalo totalmente onde a vazão distribuída é maior que a aduzida e, portanto, o reservatório está esvaziando, e outra parcela em que a vazão aduzida é maior que a distribuída e o reservatório está enchendo. A ocorrência de algumas variações ao longo do dia. Então, o uso do volume acumulado é melhor. Certo? Muito obrigado pela atenção e bons estudos.